antes, o homem tinha recebido uma revelação da parte do Senhor. Logo em diante, com a sua boa vontade, com a sua preocupação natural para com a vida do Senhor, ele agora diz que não, Senhor, isso aí de modo nenhum vai te acontecer. Ou seja, não vá não, tenha pena de ti mesmo. Irmãos, a palavra já profetizou há muito tempo que o Cristo ele viria, padeceria, pagaria um preço em favor da humanidade. Ele vinha para salvar um povo eleito, um povo chamado, escolhido. Isaías já profetizou isso, já mostrou. O Senhor andou com eles, falou para eles: olha, eu vou ter que sofrer, eu vou ter que morrer, eu vou ter que ressuscitar. Mas naquele momento ali, Pedro, ele com um sentimento, de cuidar, ele tinha um zelo para com o Senhor, mas era um zelo natural. E nesse zelo natural dele, o inimigo encontrou uma brecha e o Senhor repreendeu ali Satanás naquele momento. Porque ele cogita das coisas dos homens, mas das coisas de Deus, irmãos, só espiritualmente, para a gente poder discernir. É por isso que a gente deve exercitar nosso espírito diariamente. Para quê? Para que possamos discernir as coisas de forma correta. Eu não posso seguir o Senhor no meu natural mesmo, com meus sentimentos, com as minhas emoções. É por isso que a minha fé ela tem que ser inabalável, ela tem que estar fortalecida no Senhor, porque pode vir, irmãos, tribulações, angústia, perseguição, mas se o meu sentimento, a minha vida está voltada ao Senhor no Espírito, irmãos, o Senhor ele vai nos dar a sua paz. Ele falou: olha, no mundo vocês vão ter tribulação, vão passar por perseguições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Mas, irmãos, para poder viver isso, só espiritualmente falando, na carne nós não conseguimos, porque na primeira perseguição que vem, a gente desanima, a gente fica prostrado, a gente deixa de reunir e automaticamente coloca a culpa em Deus. Eu estou zangado, eu não vou não. Irmãos, Deus não gosta de menino birrento. Às vezes, eu tenho experiência com minha filha, vê alguma coisa, pede, você não dá, já fica de bico, alguma coisa assim e tal, querendo fazer uma chantagem, achando que com aquilo ali vai conseguir alguma coisa, ou senão dizer: coitadinha, eu não vou dar aqui para poder tapear. Irmãos, Deus ele não barganha com ninguém. Deus ele é zeloso pela sua palavra. Amém. O Senhor vai cumprir a sua palavra. Amém. Independente se eu gosto ou não gosto, da maneira que o Senhor está fazendo, irmãos, o Senhor ele vai completar a sua obra em nossa vida. Amém. E tudo que nos acontece é um objetivo único, é transformar todo o nosso viver. Amém. Até o próprio Senhor Jesus Cristo mesmo, ele passou por aperfeiçoamento. Lá em Hebreus fala que ele foi, ele aprendeu pelas coisas que ele sofreu, ele foi aperfeiçoado para se tornar o autor da nossa salvação. Então hoje ele nos entende, ele não nos condena, mas ele nos entende e também não permite ficarmos prostrados, porque no dia também que ele passou uma experiência de ter uma angústia, ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele pegou e falou assim: olha, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém. Ou seja, eu vou deixar a minha vontade de lado, eu vou seguir a tua vontade, eu quero a tua vontade. Amém. Irmãos, que a vontade de Deus ela seja realizada na minha vida, na sua vida, na sua família, amém, na vida da igreja, amém, na vida de cada irmão. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Aí no capítulo 17, uma outra experiência diz que 6 dias depois, 17:1. Capítulo 17, versículo 1. 17:1 diz assim: olha, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Você vê que Pedro sempre, o Senhor levava a ele, sempre, rapaz, Deus sempre investiu na vida de Pedro. Mesmo Pedro tendo esse comportamento, era muito afoito, muito agoniado assim, mas o Senhor sempre investia nele. Irmãos, Deus não desiste de ninguém. Nós podemos até dizer que desistimos do Senhor, mas, irmãos, o Senhor jamais vai desistir de nós. Amém. Precisamos valorizar isso que o Senhor tem no seu coração para com a minha vida, para com a sua vida. Amém. Aí fala no 2 que ele foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com eles. Aí depois que Pedro ele contemplou tudo aquilo, aquele momento tão especial, aí Pedro fala a Jesus: Senhor, é o versículo 4, Senhor, bom é estarmos aqui. Ele não mentiu não, de fato era bom mesmo estar ali, Imagina, irmão, a gente sai daí, você está passando ali, você olha, vem cá, vou levar você ali, a gente vai, vou lhe mostrar algo espetacular. Aí quando a gente vai, quando vê aquilo tudo, irmão, eu ia ficar apaixonado por aquilo ali. E, de fato, isso aí mexeu sim com as emoções de Pedro, Mas assim, aí ele já acrescenta uma coisa, Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Aí depois que ele viu aquilo, que ele gostou, ele amou aquele momento, ele agora ofereceu ao Senhor, ele até se colocou à disposição, ele era alguém prestativo. Você é prestativo, irmãos?
nós precisamos ser prestativos, né? É bom estar sempre à disposição de ajudar os irmãos, né? Às vezes a gente vê alguém até pegando um peso ali, até olha, não se mexe muito, né? Mas isso aí, irmãos, é normal e deve existir isso em nosso meio, né? Isso não é pecado, não é errado, não. Mas naquele momento ali, Pedro ele quis dar essa ajuda, né? Ofereceu ao Senhor algo que o Senhor não pediu, né? O Senhor não pediu para fazer tenda, disse que ia permanecer ali. Ali foi um momento em que o Senhor se transfigurou. Ele, quando contemplou ali Moisés e Elias, falou: então a gente agora vai ficar por aqui. Está tão bom que vamos ficar aqui. Mas ele falava ainda, como uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se dele, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Irmãos, aquela voz do Pai, né? Esse é meu filho amado, aquela voz já veio como de trovão. Não estava preparado para poder ouvir uma voz dessa. A gente lembra na época que o povo o povo hebreu, né? Que tinha saído ali do Egito, aí reclamaram ali que queria que Deus também falasse com eles e tal. Aí foram ali para aquele, o monte, qual é o nome do monte que eu esqueci? Que diz que quando Deus começou a falar com Moisés ali, diz que o monte começou a fumegar, diz que o povo teve medo, correu, porque não tinha experiência de estar próximo ao Senhor, né? Questionou tanto, não, será que Deus não fala comigo e tal? Quando o Senhor começou a falar, não estavam preparados para isso. Às vezes, irmão, na minha comunhão com o Senhor ainda não estou preparado para ouvir algumas coisas. Às vezes quando Deus fala, a gente já cai por terra, né? Porque é tão forte que às vezes a gente não consegue suportar. Mas que possamos a cada dia, irmãos, estar nos aproximando do Senhor. Amém. E isso não é de uma hora para outra, né? É aos pouquinhos. Às vezes a gente quer logo se ver livre de muitas coisas, né? Quer ser logo transformado. Mas, irmãos, essa transformação, ela é contínua. É a nossa vida no Senhor que vai a cada dia ali, o Senhor vai nos moldando, né? Vai nos transformando através da comunhão, através da palavra. Louvado seja o Senhor. Então, Pedro aqui, ele teve também esse sentimento de querer fazer algo para o Senhor, mas o Senhor falou para ele, né? Deus falou para ele: olha, esse aqui é meu filho amado, só a ele ouvi. E aí, mais na frente, Pedro teve uma outra experiência, que quando o Senhor Jesus chegou na cidade, é no capítulo 17 ainda, né? O versículo 24, diz que chegando ele a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam impostos das 2 dracmas e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Aí Pedro logo respondeu: sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo: Simão, que te parece? De quem cobra os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo estão isentos os filhos. Mas, para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega por mim e por ti. Então, aqui ele foi interrogado quando ele chegou em Cafarnaum, sobre a respeito de se o Senhor Jesus pagava imposto ou não. Ele não foi consultar o Senhor, simplesmente falou assim: não paga. Aí o Senhor já sabia, irmãos. O Senhor, olha, antes de nós abrirmos a boca, o Senhor já conhece tudo. Amém. O Senhor conhece nossos pensamentos, nosso coração, as nossas intenções. Às vezes não precisa chegar na reunião, para o Senhor, na reunião lá, quando chegar, o Senhor vai descobrir o que eu estou pensando. Não. Até esse pensamento que você teve, de quando chegar na reunião, o Senhor descobriu, o Senhor já sabia. O Senhor já sabe de tudo. Aí quando Pedro chegou, o Senhor falou: rapaz, por que você foi dizer lá, rapaz, esse negócio que eu pagava, tal? De quem é que os reis cobram? É dos filhos dos estranhos. Aí teve que pagar um preço, né? Ele teve que sair para ir lá fazer algo que poderia ter evitado, poderia ter consultado o Senhor. Isso, na nossa experiência, irmão, serve de quê? Em tudo que for fazermos na vida, nós precisamos consultar o Senhor. Amém. Senhor, isso que eu vou fazer, será que de fato é a tua vontade? Irmão, Senhor, isso está no seu propósito para com a minha vida? Irmão, porque planos nós temos, desejos, né? A gente tem sonhos, queremos realizar muitas coisas, isso não é errado. Mas um dia nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. Amém. E Ele é responsável pela minha e pela sua vida. Amém. Então, nessa caminhada de vida, para a gente poder encurtar o caminho, para não sofrer tanto, a gente precisa estar sempre consultando o Senhor. Senhor, devo andar por aqui?
o Senhor vai dar o sentimento, é por aqui, ou se não, não é por aqui não. E isso é uma questão de intimidade, de busca. A gente vai tendo experiência com Ele, a fé vai sendo fortalecida, vamos sendo transformados, porque muitas vezes a gente toma uma atitude que não é correta, aí o Senhor permite, a gente vai lá, né? Aí se atrapalha, aí se arrepende, volta, o Senhor me perdoe, o Senhor aceita de volta. Irmãos, enquanto a vida é esperança, só não podemos achar que nunca as coisas vão passar e que a gente vai viver de qualquer maneira e naquele dia vai estar tudo resolvido. Irmãos, precisamos resolver hoje. Amém. O apóstolo Paulo falou assim, olha, eu combati o bom combate, né? Eu completei a carreira, eu agora guardei a fé. Ele disse assim, agora com certeza a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Mas aí quando a gente olha para a vida de Paulo, era alguém que pagou um alto preço, né? Ele sofreu bastante pelo nome do Senhor, mas o Senhor trabalhou, transformou a vida daquele homem, que um dia era perseguidor e agora passou alguém que sofreu pelo nome do Senhor. O apóstolo Pedro era alguém que, a gente olha nos evangelhos aqui, era alguém muito afoito, ele era muito imperativo, muito mediatista, mas aqui, quando a gente vai vendo, depois que o Senhor Jesus morreu, o Pedro, que era alguém, né, falou até que estava disposto a morrer pelo Senhor, não, Senhor, eu mato, eu morro, eu faço o que aconteça. Quando o Senhor Jesus morreu, aí Lucas capítulo 22 fala que aquela criada se apareceu a ele e disse que ele negou o Senhor. E o Senhor já tinha dito a ele, né? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas ele esqueceu disso. Aí aquela criada ali, rapaz, você, né? Você é um deles, você andava com ele. Não, eu não conheço esse homem não, tal. Mas o homem era tão brabo, no dia que os soldados foram lá para pegar o Senhor, puxou a espada, cortou a orelha do homem, mas Jesus foi, restaurou a orelha dele, falou, calma, rapaz, desce não. Curou a orelha do soldado do Malco, né? Porque aquele momento ali, irmãos, era um momento que já estava determinado por Deus. Já estava determinado, tinha que acontecer. Mas Pedro, no seu ímpeto natural, usou com a espada para com aquele homem, e ali o Senhor não honrou aquela situação, mesmo sabendo que ele queria cuidar do seu mestre, o Senhor ele não permitiu aquilo, cuidou da orelha do soldado, e aí Pedro agora, aquele homem valente, né, cheio de força em si mesmo, quando o Senhor morreu, também Pedro sumiu de cena, negou o Senhor, retrocedeu, voltou a pescar, mas irmãos, ainda assim o Senhor, pela sua misericórdia, resgatou Pedro, né? Quando ele aparece ali, diz, olha, fala para os irmãos e diz também a Pedro, ou seja, Pedro não está perdido não, Pedro tem esperança, Pedro vai ser transformado, irmãos, eu vou ser transformado, você vai ser transformado, não podemos de hipótese alguma abandonar o Senhor, porque há esperança para nós, porque a força, irmãos, não está em nós, está no Senhor, então não podemos jamais abandonar a nossa confiança, porque ela tem grande galardão. Aí quando nós chegamos no capítulo 20 de João, os irmãos reconhecem essa história, eu vou só citar, quando eles estavam naquela casa ali com medo dos judeus, né, de serem perseguidos, mortos também, diz que o Senhor se aparece para ele e diz, olha, paz seja convosco, né? Recebei o Espírito Santo. Amém. Irmão, quando nós recebemos de fato o Espírito Santo, nessa comunhão de vida, irmãos, aí agora nós temos intrepidez. Amém. É por isso que Hebreus 10:19, né? Irmãos, tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou, né? Pelo véu, pela sua carne, nós temos o sangue para nos aproximarmos da presença do Senhor. Então, quando nós nos enchemos do Espírito, irmãos, aí existe uma força em nós que nos leva agora a avançar. Não é a minha força natural, mas é a força do Espírito Santo. Paulo fala para Timóteo, né? Olha, Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas o espírito de poder, de amor, de moderação. Então, esse Espírito, irmãos, está em nós. Nós temos a garantia de transformação de vida, de uma vida ativa no Senhor, uma vida de vitória, uma vida de bênção. Ainda que venham as tribulações, irmãos, o Espírito está em nós para nos dar paz, para ser o árbitro em nosso coração, para nos dar alegria, nos dar desfrute e nos dar força para poder caminhar no Senhor. Aí quando entra em Atos, capítulo de 1 em diante, a gente vê ali agora que Pedro mudou. Estava com medo, né, de uma criada, com medo dos judeus, agora o homem agora está enfrentando autoridades, né, sacerdotes, escribas, tudo mais, né, fariseus, ele agora estava combatendo tudo, mas irmãos, ali não era o Pedro, o natural, era um Pedro que recebeu a força do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo desceu, irmão, revestiu aquele homem, aqueles homens, aqueles irmãos, e aí a partir de então, eles deixaram, na verdade, o seu natural de lado e passaram agora a experimentar algo sobrenatural. Amém. Então, aqueles homens que eles até testificaram, né, era pescador. Geralmente você não encontra um pescador inteligente, né, concursado, aquela coisa, até que pesca por hobby, né? Mas geralmente um pescador mesmo é a pessoa mais, né, mais humilde, né? Você vai ali em Itapuã, Rio Vermelho,
aqueles pescadorzinhos já velhinho assim, né, tal. Aí não sabe muita coisa. Era a experiência desses homens, eram iletrados, incultos. Mas depois que esses homens andaram com Jesus, que foram revestidos do Espírito, irmão, esses homens agora passaram a ser os doutores ali agora. A vida mudou. Eram homens que estavam cheios da palavra, aonde chegavam eram destemidos, falavam com ousadia, com fé, com força, curava, expulsava demônio, fazia milagres. Irmãos, que é isso? É o Espírito de Deus em nós. Nós somos pessoas frágeis, mortais, mas existe algo, irmãos, que Deus nos deu, que é o seu Espírito. Então, através do Espírito, a gente pode vencer as fraquezas, a gente pode vencer o sono espiritual. É por isso que Paulo fala, olha, levanta tu que dormes, né? Levanta-te de entre os mortos, Cristo te iluminará. Romanos capítulo 13, olha que agora a nossa salvação está mais perto do que quando nós no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia, deixa as obras das trevas, vamos nos revestir das armas da luz, das armas da justiça. Então nós temos, irmãos, na igreja toda a garantia de uma vida feliz e próspera no Senhor. Pedro foi alguém que foi bastante transformado, a ponto de que ele chegou um momento no capítulo 12 de Atos, que ele estava preso, acorrentado, a gente ouviu na semana retrasada, que ele estava preso, acorrentado, ia morrer e estava dormindo, descansando, porque ele estava ali descansando por meio de uma palavra que ele recebeu. Ele não era aquela pessoa agora que queria agir de si mesmo, matar, fazer. Ele estava ali acorrentado, tranquilo, descansando no Senhor. E ele sabia, irmãos, que o Senhor ia dar o livramento a ele. Tanto é que a igreja estava orando, existiam irmãos ali que estavam colocando sua vida em consagração em favor de Pedro, orou, e Deus mandou lá o anjo, libertou Pedro da prisão de forma gloriosa. Então o apóstolo Pedro foi alguém agora que na obra do Senhor ele teve um destaque muito grande, porque era alguém que se consagrava, que buscava. Aí quando nós olhamos agora o Pedro das epístolas, irmãos, é muito maravilhoso as palavras que Pedro escreveu, porque o Senhor Jesus falou para ele, né? Olhe, eu também te digo que tu és Pedro, né? Que é uma pedra, né? Sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Aí quando chega no capítulo 2 de 1 Pedro, aí Pedro diz assim, olha, ele é a pedra. Tipo assim, Jesus lá atrás falou para mim que eu era uma pedra. Eu não sou pedra nenhuma, não sou digno, mas ele é a pedra angular, né? É a pedra de arremate, é a pedra que os construtores rejeitaram, mas Deus fez dela a pedra angular, a pedra do centro. Então Jesus, irmãos, ele é a pedra. Pedro, aí ele escreve, né? Nós como pedras. Como pedra é diferente de ser uma pedra, né? Jesus, ele é a pedra, ele é o pastor, ele é o Senhor, ele é o Rei dos Reis. Então ele é de fato a pessoa adequada e agradável a Deus. Nós, irmãos, vamos só desfrutando debaixo da sombra dele, da sombra do Onipotente. Então Pedro fala, olha, agora nós, né, como pedras que vivem, né, vamos buscar, vamos ler esse versículo? 1 Pedro capítulo 2. E tudo que Pedro escreveu, irmãos, foi uma experiência de vida. Quando eu confesso aos irmãos que quando eu olhava para os discípulos assim, todo personagem bíblico, ele disse assim, olha, o Senhor chamou, então Deus só fez soprar nesses homens aí as palavras, eles foram, escreveram, registrou lá e está aqui para nós. Mas, irmãos, quando nós vamos nos aprofundando, né, a gente vai buscando, né, na comunhão com os irmãos, a gente vai percebendo que, de fato, irmãos, tudo que esses homens escreveram aqui, existe profecias, sim, coisas que vão se cumprir no futuro. Mas a maioria das coisas que estão escritas aqui foram coisas que eles próprios viveram, eles experienciaram. Então, quando a gente olha os escritos de Pedro aqui, tudo que ele falou aqui foi que ele viveu, foi que ele desfrutou, ele provou essa transformação de vida, né? Então, capítulo 1 Pedro, né? Capítulo 2, versículo... É o 4? Amém. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de um sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Aí ele completa, né? Ele pega uma palavra que ele já tinha ganho lá atrás e diz assim, olha, pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Oh, para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos.
Agora o 9 ele diz assim, olha, vós porém, sois raça eleita, é um sacerdócio real, é uma nação santa, é um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro ele tinha agora uma clareza espiritual tão grande, porque no capítulo 10 de Atos lá, ele teve uma dificuldade para poder levar a palavra para os gentios. O Senhor, quando deu a chave a ele, deu a chave para ele abrir a porta para o povo judeu, mas também deu a chave para poder abrir a porta para os gentios. E isso aqui ele testifica no capítulo 15 de Atos, depois os irmãos podem ler. Ele mesmo testifica que ele foi usado para isso, para abrir a porta para os gentios. Então ele fala que os judeus eram uma raça eleita, um sacerdócio real, mas também ele fala também que nós também fomos incluídos disso, né? Que é o versículo 10, né? Vós sim, né, que antes não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aí no capítulo 1 ele fala da salvação da nossa alma. A gente vai olhando aqui o capítulo 3, ele fala que as mulheres, né, devem ser submissas ao marido, aquela coisa, né, que eu vou ler aqui que é melhor. O versículo 3:1, capítulo 3, versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. Olha, o homem que era agitado, né? Queria resolver as coisas de si mesmo, passar a espada na orelha das pessoas. Agora está dizendo o quê? Não, é um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha a mudança. Aí o 5, né? Pois assim também, assim mesmo se ataviara outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissa ao próprio marido. Aí o 7, maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Antes o homem queria andar sozinho em si mesmo, mas agora ele já está dando conselho aqui, trazendo palavras. Irmãos, tudo isso aqui ele experienciou. No capítulo 12 ali, ele encerra seu ministério, né, sua obra ali, e fica em Jerusalém, cuidando dos irmãos. Tanto é que ele fala que ele agora ele é presbítero, né? Presbítero como vós outros, né? Ele estava lá agora cuidando dos irmãos, vivendo uma vida normal, comum do lar, né? Vivendo uma vida tranquila no Senhor, com discernimento e totalmente, irmãos, transformado. Então, essa é a palavra que tem um poder para transformar todo o nosso viver. Amém. Se nós nos colocarmos de fato diante do Senhor, irmãos, em consagração, em oração, não vamos desistir se porventura a gente olhar para nós e ainda vê muita dificuldade, mas vamos crer que de fato que aquele que começou em nós a boa obra, ele vai completar. Amém. Romanos capítulo 12, versículo 2, que acho que também tinha no título da mensagem, fala que nós devemos, vamos ler a Bíblia, Romanos 12, 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, através da transformação da nossa mente, é que nós, de fato, vamos experienciar a vontade do Senhor em nossas vidas. Tem uma versão que diz, acho que é uma versão restauração, que diz assim, olha, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a Deus, o bom, agradável e perfeito. Irmãos, Deus é bom, agradável e perfeito. Quando a minha mente é transformada, aí eu consigo experienciar a Deus. Então a nossa mente é a nossa parte líder. O Pedro ele chegou a essa conclusão, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da nossa alma. Ele fala sempre, né? Eu vou despertar com lembranças da nossa mente já esclarecida. Ele sempre falava que queria despertar a mente dos irmãos, porque ele sabia que a nossa mente, irmãos, ela é a liderança da nossa alma. Então a nossa mente precisa ser transformada a cada dia
mas de quê? Refletindo na palavra, buscando a palavra, nos enchendo da palavra. E dessa maneira, irmãos, nossa vida vai ser completamente transformada. Um dia alguém vai olhar para mim e dizer assim: rapaz, aquele Felipe de antigamente era isso e aquilo. Hoje, graças a Deus, é outra pessoa. Mas, irmãos, é só a graça de Deus mesmo, né? Porque nós não temos capacidade nenhuma de nos moldar a nós mesmos. E o bom de Pedro é que Pedro não era alguém fingido. Pedro era alguém que ele era natural. Ele era aquilo ali. Então, vamos ser naturais. Naturais que eu digo que não vamos ser pessoas que, no meio dos irmãos, está bem, lá fora está de outro jeito. Vamos ser, irmãos, normais. E deixar que Deus, ele trabalhe, molde nossa vida, transforme completamente o nosso viver. Jesus é o nosso Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, porque a sua palavra nos dá garantia que o Senhor vai trabalhar em nós, o Senhor vai nos transformar, e nós cremos, não queremos olhar para nós mesmos, porque se olharmos para nós, Senhor, vamos ficar perdidos, vamos perder as esperanças, ou não vamos ter força para avançar. Nós queremos a cada dia, Senhor, olhar para Ti, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Nessa noite, Senhor, cresce mais em nós, que através da sua palavra, possamos ser mais abençoados, possamos ser mais transformados, queremos estar mais próximo de Ti, assim como o Senhor trabalhou na vida do Pedro, foi um irmão muito precioso, tem palavras completamente, Senhor, espirituais, onde nos ajuda com a sua experiência, de transformação. Assim também nós queremos, Senhor, construir a nossa história, onde possamos também ajudar outros irmãos a serem também transformados, trabalhados por Ti. Derrama sobre nós mais do Teu Espírito Santo, com poder e autoridade, para nos fazer vencer, Senhor, as tentações, o medo, o temor, e possamos ser vitoriosos em Ti, Senhor. Abençoa essa igreja nessa cidade, continua nos conquistando, nos levando a ter um coração voltado para Ti. Muito obrigado, Pai, por essa noite, por cada irmão aqui presente, e também obrigado por esses irmãos que estão nos acompanhando pela live. Senhor, abençoe grandemente, possa suprir a cada um deles com as palavras da vida. Senhor, derrama mais do Seu Espírito Santo, na mente deles, para trazer mais luz, mais esclarecimento, da Tua palavra. Obrigado, Senhor, Senhor Jesus. Amém.